Geral recebe o missionário José Antônio de Souza Filho, um ex-hippie, que viaja para vários países pregando a máxima cristã. O missionário José Antônio de Souza Filho, um ex-hippie, que viaja para vários países hoje pregando a máxima cristã. Missionário José Antônio de Souza Filho, boa tarde. Boa tarde, Sr. Vicente de Paula. É um prazer estar aqui diante dos telespectadores e do seu programa. Estou pronto para responder as suas perguntas. Quando é e por que se deu essa transformação? Quando é que o hippie foi se transformando e se transformou num missionário pregador da máxima cristã? Bom, tudo aconteceu nos anos 70. E em 73 eu era dependente químico, viciado em narcóticos, drogas injetáveis na época. E as drogas, elas atingiram os meus neurônios, eu perdi realmente a razão da vida, né? Não tinha mais noção das coisas, era uma pessoa desequilibrada. Tanto é que fui levado às pressas a um hospital de desequilibrados mentais, lá no Rio de Janeiro, o Hospital Pinel. E nesse hospital eu sofri muito, porque na época da ditadura e do militarismo não se admitia viciado em drogas. Então eu era tratado como marginal, e não vou culpar o regime militar, mas eu era o causador daqueles danos, né? E através de depressão, de angústia, eu comecei a fazer uma reflexão que eu tinha que buscar um ser superior, uma força maior. E foi através da Bíblia, lendo lentamente, com pausa, né, fazendo minhas reflexões, que eu comecei a encontrar as respostas. E o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí foi toda uma transformação física, cultural, mental, emocional e espiritual. E até social também, porque depois que eu deixei aquela vida promíscua, eu comecei a ingressar no mercado de trabalho. Trabalhei muitos anos no Ibope, eu fui chefe de departamento de pesquisas, né? Então eu tinha 2 horas de almoço e 1 hora eu tirava para fazer minhas missões no centro de São Paulo, ali nas praças públicas, né? Então eu tenho esse ministério de pregar o evangelho itinerante, e até os dias de hoje eu tenho o prazer de pregar a palavra de Deus nas praças, nos meios de transportes, onde tiver oportunidade, eu tenho o prazer de transmitir a mensagem de Jesus Cristo. Pois é, como é que essa mensagem é levada, de que forma é levada? Normalmente, né, os missionários estão ligados, estão vinculados, né, estão hierarquicamente subordinados ou filiados a uma determinada congregação. Qual é a sua congregação? Boa pergunta. Eu não sou ligado a nenhuma denominação, respeito todas elas, tenho relacionamento com vários pastores, não só no Brasil, mas como na Europa, em outros países. Então eu sou um pregador voluntário, itinerante. Agora eu fui batizado numa igreja evangélica em 74, dia 24 de dezembro de 74, passei pelas águas batismais, porque faz parte das normas bíblicas, né, você fazer parte de uma igreja. Só que eu me dou bem com todas e não posso ficar vinculado a uma denominação. Eu tenho que respeitar os católicos, os espíritas, os muçulmanos, os budistas, ou seja, não discrimino ninguém. Agora o meu foco central sempre é a palavra de Deus. O evangelho é o tema central da minha fé. Muito bem. Você já andou pregando por vários países? Por onde é que andou? Sim, eu estive em 12 países da Europa, né? Eu estive na Alemanha, na França. Aliás, nós temos algumas fotos aí que poderão ser mostradas aí enquanto o missionário fala. Correto. E ali quando eu era um hippie, né? Eu sou aquele da direita ali de jaqueta jeans, aquele jovem do meio parece que é uma mulher, mas é um cidadão também que hoje é cristão, e aquele senhor do lado é tio dele que já faleceu. Então foi no ano que eu era envolvido com as drogas, era hippie, 74. Olha, a transformação, né? É verdade. E depois que eu me converti, ali são as palestras que eu fazia em frente à Bolsa de Valores em São Paulo. O escritório que eu trabalhava era próximo, então eu tirava 1 hora de almoço, e isso foi em 82, né? E havia muita gente ouvindo, como até hoje eu continuo com o mesmo propósito. Aquela foto ali foi assim algo extraordinário, porque ninguém programou nada, foi um fotógrafo anônimo, ele subiu em cima do prédio Martinelli, que é do lado, e tirou essa foto. Depois de uns meses ele veio me trazer essa foto, e constatamos ali um coração de gente, sem ninguém programar nada, eu estou ali no meio, e aquele coração foi algo assim, um flagrante, né? É verdade, se a gente observa mesmo, tem a configuração de um coração, né? É um coração mesmo, e a gente vê isso como provas que você não precisa ser preso a uma religião para você trazer o amor de Deus para as pessoas, né? E o evangelho tem que ser pregado em toda hora, porque se o crime, a violência, a corrupção
se prolifera em qualquer lugar da cidade, por que não pregar a palavra de Deus também em qualquer lugar da cidade? E aí, ali tem mais fotos, ali. Aquela é de 1990, Isso, né? eu tenho várias fotos. Essa foi de 90, antes de eu ir para a Europa, né? Que eu fui para Londres em 94. Aliás, cheguei em 91 e aquele é um trabalho que eu fiz ao ar livre no Hyde Park de Londres. E eu guardei essa foto como um memorial, uma lembrança, né? Alguns jornais fizeram matéria, né? Sobre minha missão. Vários órgãos da imprensa fizeram matéria a respeito desse trabalho que eu faço. E quero deixar bem claro que eu não faço nada por interesse comercial. Falo de Cristo, mas com prazer, não de receber algo, mas de entregar. Porque Jesus diz, de graça recebestes, de graças dai. Ali foi uma foto em Londres, dentro do metrô. No metrô. Porque dentro do metrô alguém estranha, mas você vai falar de Cristo dentro do metrô? E os terroristas da Al-Qaeda? Não enchem os corpos de bomba e não usam aqueles meios de transporte para cometer tantas atrocidades, como aconteceu lá no World Trade Center em Nova York, né, em 2001. Eles usaram 2 naves aeronaves para cometer aquela barbárie, né? É verdade. E o que o trouxe a Santa Maria? Como é que você veio parar em Santa Maria e por quê? O que me trouxe a Santa Maria foi algo assim, sem nem eu esperar, mas quando eu vi a notícia da tragédia da Boate Kiss, eu senti que eu deveria passar à sociedade aqui de Santa Maria uma mensagem de fé, de otimismo. Inclusive eu tenho feito palestras aqui na Praça Saldanha Marinho, né? E tenho visitado também os jovens que foram resgatados. Eu estive ontem no hospital aqui da Caridade, visitei uma jovem, a Márcia, e um jovem chamado Joel, que foram resgatados, são sobreviventes. E eles ouviram a mensagem com muito carinho. Eu tenho pregado para várias pessoas aqui da cidade. Então, resumindo a pergunta do senhor, o que me trouxe a Santa Maria foi um dever de um cristão. Porque se há essas tragédias, nada melhor do que a palavra de Deus para trazer consolo, trazer estímulo espiritual para as famílias principalmente. Porque Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O seu desejo é ficar até quando em Santa Maria? Não, até terça-feira só, dia 12. Agora, já estou com um voo marcado para São Paulo, né? Fiquei aqui 15 dias. E eu me sinto muito bem porque faz parte do cristianismo você poder trazer às pessoas uma luz, né? O rei Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu Tem mais fotos? Tem mais algumas, eu acho. Sim, ali, ó. Aqui em Santa Maria agora. Essa foi Santa Maria. Aqui na praça, ó. Foi aqui na Praça Saldanha Marinho. Houve muita gente participando, né? Tem um bom público ali na sua volta. Sim, e a gente agradece a liberdade de expressão. No nosso país, nós temos esse direito de expressar. Nos dá essa liberdade de expressão. Verdade. Porque há países aí do Oriente Médio que nem se pode falar de Jesus ou abrir uma Bíblia na praça que você é até mal interpretado. Ali foi outro dia, na mesma praça, Saldanha Marinho, né? E houve muitos jovens, pessoas de várias faixas etárias, né? E eu falo sempre nas minhas pregações, eu não estou aqui representando uma igreja ou uma denominação, pregando o Evangelho, porque Cristo diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é uma ordem que Ele nos dá para a gente poder realmente semear, como dizia Paulo, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Geograficamente, Santa Maria está no coração do Rio Grande. Exato. Santa Maria é conhecida por várias outras circunstâncias, mas também por ser geograficamente a cidade do coração do Rio Grande. E hoje esse é um coração doído, sofrido. Como trabalhar esse coração? Né? Como é que essa sua mensagem tem sido recebida pelas pessoas de uma forma geral e por aqueles que direto e indiretamente estiveram envolvidos nessa tragédia? Correto. O próprio Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu queria salientar que, através dessa tragédia, muitos tiram até proveito. Isto é, falta sentimento de amor. Fazem, às vezes, um sensacionalismo para envolver as pessoas que estão com o coração ferido, como o senhor acabou de falar. Então, eu quero dizer que a única fonte para preencher aquele vazio dessa perda, né, dos seus entes queridos, os filhos que partiram, é a pessoa fazer uma reflexão e entregar nas mãos de Deus, porque a vida pertence a Deus. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu não vejo a morte como o final de tudo. Há uma vida além do túmulo. Por isso que dizia Paulo, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então os apóstolos e os profetas tinham um alvo eterno, né?
E o que eu posso dizer para as famílias e para a sociedade de Santa Maria, que não é a religião que faz a diferença, nem evangélica, nem protestante, nem catolicismo, respeito todas, mas é uma experiência pessoal que a pessoa tem que ter com Deus. Fechar a porta do seu quarto, do seu apartamento, dobrar os joelhos e fazer uma prece, orar, meditar, porque o próprio Jesus disse, quando tiveres que orardes, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e o Pai que está em secreto, te ouvindo, te recompensará. É bom ir numa igreja, participar das reuniões, mas não se prender na denominação ou na liderança de uma igreja. Respeitamos as lideranças, mas a experiência tem que ser pessoal. Como dizia Jesus, quem me ama, guarda a minha palavra. É um compromisso com a palavra, é obediência, né? Porque ninguém pode ser engenheiro se não seguir carreira de engenharia. Ninguém pode ser médico se não seguir carreira de medicina. E eu não posso ser um cristão autêntico se não seguir a carreira do evangelho. Então eu vejo o evangelho como uma norma de vida. E através dessas normas, a pessoa vai encontrar razão para viver. Muito bem. Missionário José Antônio de Souza Filho, obrigado pela sua presença aqui no programa. E se puder deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, fique à vontade. Ok, agradeço. Só queria deixar um texto da Bíblia aqui para as famílias aqui de Santa Maria. No livro do rei Salomão, Eclesiastes, no capítulo 9, o verso 5, está registrado as seguintes palavras. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já desapareceram, e já não tem parte alguma nesse século, nem coisa alguma debaixo do sol. Resumindo, aqueles que partiram, eles já fizeram a parte deles. O que eles tinham que cumprir, já cumpriram. Então eles não têm mais parte, isto é, estão num sono, como diz a Bíblia, e eles não têm nada, isto é, tem gente que vai procurar achar que vamos chamar os mortos, fazer uma sessão de religião para trazê-los de volta, mas não existe isso. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida eterna. Como ele mesmo diz, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E para resumir, Apocalipse, capítulo 1, verso 18, Cristo diz, eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, tudo está em Jesus. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e Ele vai consolar os seus corações e vai dar uma motivação de vida. Eu agradeço pelo espaço e desejo uma boa tarde para todos os telespectadores desse programa. Obrigado, missionário José Antônio de Souza Filho. Continue tendo uma boa estada, uma boa acolhida aqui em Santa Maria. Continue levando, né, para todos os cantos, onde for possível, a palavra de Cristo, porque não há nenhuma contraindicação. É verdade. Esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19.